Fala, meu amigo, minha amiga, Deus abençoe você. Você está no canal do Luan, o canal, a plataforma de bênção. Está começando o devocional Reis e Sacerdotes. Se você está aqui, eu creio que você tem algo na sua vida que você quer melhorar. Você quer aprender como lidar com a sua família. Você quer ser um marido melhor, um pai melhor, e você está no lugar certo. Hoje vamos falar sobre sacerdócio dentro de casa, sacerdócio real. Vale lembrar que o Senhor elegeu para si uma geração de reis e sacerdotes. Não foi uma geração de moleques, não foi uma geração de meninos, não foi uma geração fraca, foi uma geração de reis e sacerdotes. E é seu papel formar na sua casa reis e sacerdotes. Os seus filhos são príncipes hoje, mas eles vão ser reis e sacerdotes na casa dele. E eles vão ser os sacerdotes do Senhor lá com seus netos. E você é responsável direto. Entenda, querido, o seu filho Deus entregou na sua mão, porque ele reconheceu em você a capacidade de formar seu filho como um bom sacerdote. Então vem comigo, hoje vamos fazer a leitura de 2 Reis, e o Senhor tem muito para entregar na sua vida. Antes, você aceita orar comigo? Vamos orar a Deus? Obrigado, Abba, por essa terça-feira estar reunido com meus irmãos. Que a tua graça e o teu favor, meu Deus, preencha com glória todo esse momento que estamos reservando para estar buscando a tua face, a tua presença. Meu Deus, por favor, meu Pai, que somente a tua palavra seja ministrada aqui. Que nada saia da minha mente, que nada saia do meu entendimento particular, que tudo que seja colocado aqui seja colocado para que o teu nome seja glorificado. É isso que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar o Senhor só um pouquinho. Não pula não, deixa essa presença entrar aí na sua casa. Vamos adorar a presença. Qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória
dia na glória do Criador, um dia na presença dele vale mais que 1000. Em Salmos, a Bíblia vai dizer, meus queridos, que alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Em uma das orações que está registrada em Salmos, Davi dizia que o Senhor coloque os meus pés sempre na tua casa. A presença de Deus aqui. Eu desejo que você sinta aí também na sua casa, que essa presença invada o ambiente onde você está. Desde que eu me tornei cristão, eu lembro de todas as vezes como eu ficava feliz de ir para a igreja. Sabe, antes a minha mãe era católica e eu ia para a igreja muitas vezes, mais por obrigação, ficava com aquele sentimento, temos que ir, vamos lá. Mas não era aquela alegria de ir para a casa de Deus. E eu lembro que antes de aceitar Jesus, quando decidi que eu ia buscar a Deus, né? Primeiramente a gente vai querer voltar de onde a gente veio, né? Então, como quando criança eu fui muito à igreja católica, eu voltei lá. E eu participei de um evento de jovens. E lá nesse evento de jovens, eu vi pessoas que estavam lá meio que forçadamente, não sei. Uma forma não natural, sabe? E eu fiquei pensando aquilo e eu sempre falava comigo mesmo, eu não quero buscar a Deus assim, por obrigação. Eu quero me sentir bem. Sabe, eu não quero que os meus pecados sejam afagados, eu não quero que ninguém dê tapinha nas minhas costas, eu não preciso que ninguém fique me pegando pela mão e me tratando como uma criança. Eu sei que isso é legal para algumas pessoas, eu sei que algumas pessoas precisam disso, inclusive tem pessoas que precisam e eu sempre me disponho, tem pessoas que precisam de uma atenção a mais e eu sempre dedico boa parte da minha vida a dar essa atenção a mais, eu não tenho problema com isso. Mas eu queria desejar estar na presença de Deus. E não só na igreja, mas na minha casa. Eu sempre peço isso a Deus. Eu quero experiências com o Senhor. Irmãos, eu já fui dormir ansioso para que o dia amanhecesse e fosse o momento do meu devocional. E de tantas experiências maravilhosas que até hoje eu tenho com meu Deus. E é tão maravilhoso. É tão maravilhoso quando você deixa de ser uma pessoa religiosa. É tão maravilhoso quando você verdadeiramente é livre de paradigmas, de pânicos, de medos que colocam em você. É tão maravilhoso quando você não precisa fingir um personagem. Quando você só é filho. É muito bom. É muito bom você desejar ir na igreja e você tá naquele lugar desprendido de tudo. Meus irmãos, estar na presença de Deus é a melhor coisa que pode ter na sua vida. Mas talvez você não sinta isso, porque de fato você nunca esteve na presença de Deus, talvez despido de religião, despido de crenças, despido de uma distância que muitas vezes a religião, a igreja tenta criar, uma distância que precisa até de um intermediário, que alguém tem que orar por você, que o pastor precisa subir no monte, que o outro precisa interceder, que você precisa estar na cobertura espiritual de alguém. Irmão, se tem alguém que você precisa estar na cobertura espiritual, é Jesus.
Você precisa estar na cobertura espiritual dele. No mais, irmão, é maravilhoso você estar na presença de Deus. Busque se alegrar nisso. Irmão, se você congrega numa igreja e você não sente isso, você não sente alegria em estar lá, você não se sente bem estando lá, vai para outra igreja. Vai para outra igreja. Vá para uma igreja que lhe dê frio na barriga, assim, ó. Tá chegando o culto de domingo. Tá chegando a hora que eu vou louvar e adorar naquele lugar com meus irmãos. Irmão, você faz devocional aqui comigo e eu sou grato a Deus pela vida de vocês, porque através da vida de vocês eu consigo cumprir o meu propósito aqui na terra, ministrar a palavra de Deus. Eu poderia, como algumas pessoas por aí falam, que tem pessoas que ficam assim, ficar esperando alguém me dar um púlpito para pregar. Ficar esperando uma oportunidade, mas não, já tem anos que eu cumpro o meu propósito aqui. E Deus fica responsável por atrair as pessoas que precisam ouvir a palavra dele. Você está entendendo isso? Hoje eu quero falar de quem é a base das nossas vidas. Quem é a base da sua vida? Quem é a sua base? De que é formada a sua base? Sabe, os pesquisadores começaram a estudar já há muitos anos atrás isso, porque no centro de pessoas, no manicômio, tá? Usar esse termo não é legal, eu tentei usar outro, mas enfim. Lá no manicômio, as pessoas, quando elas dão crises ou estão em estados críticos, elas ficam em posição fetal, deitadas no chão. Cotovelo na barriga, as pernas juntas, todo encolhido. E por que isso acontece? E alguns pesquisadores chegaram à conclusão de que isso acontece porque o nosso cérebro registra qual é o lugar mais seguro para a gente estar. E a gente quer ficar... E o nosso cérebro quer nos levar para lá. E o lugar mais seguro que todo ser humano esteve foi dentro da barriga da mãe, dentro do útero da mãe. É por isso que muitas vezes algumas pessoas, quando até entram em depressão, elas ficam deitadas nas suas camas em posição fetal. É por isso que quando está fazendo muito frio, você se deita em posição fetal. O seu cérebro está lembrando a você um lugar de segurança, uma posição de segurança que você teve. Só que, trazendo esse conceito, eu quero pensar com você, quando as coisas ficam ruins, o que a sua mente te lembra sobre base, sobre segurança? Quando você está na dificuldade, você se desvia de princípios, você abre mão da sua fé, do seu relacionamento com Deus, e você decide agora se virar, fazer do seu jeito, ou a sua base é Deus? Vamos entrar na palavra, irmãos. 2 Reis, capítulo 13. É o texto que vamos ler neste dia. 2 Reis, capítulo 13, a partir do versículo... Deixa eu tirar um pouco dessa propaganda aqui, cara, e vamos deixar mais a palavra. A propaganda cresce junto, é um negócio, mas vamos lá. A partir aqui do versículo 14, me acompanhe aqui, amém? Eu vou procurar um outro site, que essas propagandas estão muito grandes, pode atrapalhar um pouco. Vamos lá. Aqui é o seguinte, o rei de Israel está em dificuldade. Vai haver uma guerra. E agora o rei de Israel está em dificuldade. E aqui, irmãos, só para contextualizar para você, o rei podia pedir ajuda a outro reino. O rei, ele podia
sei lá, botar crianças, jovens, mulheres para lutar, para aumentar o volume do exército. O rei podia estudar táticas de guerras mais apuradas, contratar mercenários, enfim, o que existia algumas opções. Só que o rei ele decidiu visitar o profeta. Veja comigo. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença a qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvado sobre ele, chorou, gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavalos de Israel. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando ele pegou, Eliseu pôs sua mão sobre a mão do rei e lhe disse para abrir a janela que dava para o leste e atirar. O rei o fez. Então Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afec. Deixa eu te contar uma coisa. O rei, ele, como eu disse, ele tinha inúmeras opções. Ele poderia fazer muita coisa, mas ele escolheu ir até o profeta. E o profeta, usado por Deus, fez um ato profético ao qual vem a se concretizar. Irmãos, tem um outro texto na Bíblia que fala que um rei ele recebeu a sentença de morte. Os médicos disseram a ele que ele ia morrer e que era para ele se despedir das pessoas que ali ele morreria. E é engraçado que esse homem, ele se ajoelha e ele busca a face do Senhor e ele fala: Deus, eu sempre fui um servo fiel a Ti. Caminhei nos caminhos do Senhor sem me desviar. E ele foi fazendo uma oração, expondo a Deus a vida correta que ele tentou levar. E ali ele não pedia nada, ele só queria mais alguns anos de vida. Engraçado que ao concluir a oração dele, o profeta volta, chega na casa dele e fala: você vai ficar mais 15 anos vivo. 15 anos a mais de vida por uma oração. Irmãos, eu quero que você entenda que a base de um sacerdote tem que ser Deus. Tá com problema em casa? Porque meu filho assim assado, eu vou procurar psicólogo. Amém. Eu não tô aqui para desmerecer a medicina da terra, até porque se Deus colocou na terra é porque é importante. Agora, você já tentou orar? Você já tentou melhor? Isso aqui você não quer ouvir, mas eu vou falar. Você já tentou olhar o seu comportamento? Porque tem muitos filhos que são doentes e é o pai que causa. Aí talvez você, pai, vai estar falando assim: ei, peraí, querido. Não, eu saio de manhã e volto à noite. Eu não faço nada com esse menino. É justamente isso que causou a doença nele. A ausência do pai dele causou uma doença no filho. A ausência de amor causou a doença. Os maus tratos. Como é o ambiente da sua casa? Examine-se primeiro. Examine-se. Olha o que eu vou te falar agora. Tem muita gente que não tem visão espiritual. Algumas coisas são espirituais. Espirituais. A Bíblia vai contar de um menino que ele era surdo, ele era mudo e ele era cego. Desde muito novo, os pais dele disseram: meu filho é mudo e surdo e cego. O Senhor pode ajudar meu filho, Jesus? Jesus falou: posso. E Jesus olhou para aquele menino e falou: espírito maligno, surdo, mudo e cego, saia dele agora. E o menino ficou curado.
Olha que interessante. Agora me responda uma coisa, queridos irmãos, principalmente os irmãos que têm filhos. O Espírito sumiu da terra? Não existe mais? Não, ele existe. Só que hoje ele se manifesta de maneiras diferentes. Quer que eu lhe dê um exemplo? As crianças, os jovens e adolescentes hoje em dia não falam mais. Calados no quarto. Calados, rede social. Calados, série na Netflix. Os jovens hoje não tem mais interação. Olha o que eu vou te falar aqui, ó. Quando eu era jovem, todo dia, umas 6h30, 7 horas, a gente saía, ficava na rua. Luan, a rua tá super perigosa. Tá mesmo, concordo. Mas você não vê nem o pessoal marcando para ir numa praia mais. É muito difícil. O espírito mudo continua. Ei, olha aqui, você que tem filho, às vezes você já falou com seu filho e teve a percepção que ele não ouviu nada. Você passou 2 horas conversando com ele, 2 horas conversando com ele, e quando você acaba de falar, no outro dia ele vai lá falar a mesma coisa. Espírito surdo. Não deixa a pessoa ouvir. Aí você leva para o psicólogo, leva para isso, leva para aquilo outro. Quando chega lá, o menino toma um bocado de remédio, um bocado de coisa. Aí é que ele volta doente. Era só um espírito maligno, sacerdote. E você não viu. Ó, mande seu filho pro psicólogo, tá? Mas antes, muda o ambiente da sua casa. Bota um louvor para tocar na sua casa. Deixa tocando. A própria Bíblia vai dizer: a presença de Deus é atraída pelos louvores do seu povo. Eu estou aqui no quarto de oração, o escritório, é o ambiente que eu vou orar. Estamos fazendo aqui a live pelo notebook, que várias e várias vezes eu deixo ele tocando louvor sozinho aqui nesse quarto. Eu saio, a gente vai até para a rua às vezes e o louvor fica tocando aqui. Para a presença de Deus ter liberdade nesse ambiente. Eu estou sentindo muito a presença de Deus aqui agora. Que você sinta aí na sua casa. Muda o ambiente da sua casa. Pega o travesseiro de seu filho. Você tem óleo ungido na sua casa? Se não tiver, não tem problema. Sacerdote, mamãe, papai. Sacerdote é o papai, mas a mamãe vai junto. Coloca a mão no travesseiro do seu filho. Coloca a mão na cama do seu filho, da sua filha. Faz uma oração repreendendo todo espírito de paralisia, espírito mudo, espírito surdo, espírito cego. Repreenda no quarto todo. Repreenda no colchão, no lençol. Repreenda no travesseiro. Depois, quando seu filho estiver dormindo, entra no quarto dele. Coloca a mão na cabeça dele. Ora por ele. Não permita que seu filho fique dentro do quarto o tempo todo consumindo porcaria. Não permita que seu filho use droga. Não é normal usar droga. Não é bom usar droga. E se você quer saber, Deus não gosta de drogas. Não permita. Não normalize isso, não é normal. Ore pelo seu filho. Agora, a parte mais difícil de todas: seja um exemplo para seus filhos. Tem muita família que fala, mas chega ali na frente, faz tudo errado e o cara tá vendo, a menina tá vendo. Seu filho e sua filha. Tá vendo as atitudes pagãs que você tá tendo. Tá vendo você dar jeitinho brasileiro, tá vendo você levar vantagem, tá vendo você falar mal, tá vendo você ser desonesto, tá vendo você ser desrespeitoso, tá vendo que você não respeita, tá vendo que você fala uma coisa e faz outra. Não dá. Você tem que ser o sacerdote da sua casa. Antes de qualquer coisa, você tem que buscar a Deus primeiro.
médico dos médicos, Senhor dos senhores, general dos generais, Senhor dos exércitos. Esse é o seu Deus que você serve. E antes de qualquer coisa, busque a Deus. Seja um sacerdote do reino. Sabe por quê? Senão você não vai ser o sacerdote do reino. Você vai ser outra coisa. Você pode ser o sacerdote de Mamon, sacerdote do dinheiro. Você pode ser o sacerdote... Deixa eu pensar. Você pode ser o sacerdote de qualquer coisa. Você pode ser o sacerdote natural, que só crê em coisas naturais. Então você vai ser o sacerdote do remédio, da medicina. Mas você não vai ser o sacerdote do Senhor, do reino de Deus, se você não busca Ele como prioridade. Tem pessoas que falam assim, ó, olha o que eu vou te falar aqui, você já ouviu essa expressão? Ah, fulano só Jesus. Não. Deixa eu te explicar. Primeiro Jesus. Até porque, se for alguma questão, o próprio Deus pode lhe orientar e te levar na direção. O próprio Deus, quando você busca Ele em prioridade, Deus, estou orando para o meu filho, Senhor, repreende espírito mudo, espírito surdo, espírito de paradez, meu Deus, espírito cego, oh meu Pai, abre os olhos do meu filho, oh meu Deus, você vai orando, Deus vai falar, ei, seu filho está precisando de uma ajuda a mais. Pega seu filho, leva para tal pessoa acompanhar ele. Olha aqui o que eu estou te falando. Tenha Deus como prioridade. Davi chega em Ziclag, a cidade foi saqueada, levaram as esposas, levaram o filho, levaram tudo. Sabe o que ele fez? Foi orar. Deus, e aí, eu vou atrás ou não vou atrás desses caras? Eu vou conseguir, vai dar certo? Ei, Davi tinha a maior força bélica do mundo naquele tempo, ele ia conseguir. Mas antes de fazer qualquer coisa, ele buscou a Deus. Até porque se Deus não quisesse, ele não ia conseguir. Mas ele nem pensou na possibilidade de não pedir autorização a Deus. Ele nem pensou nessa possibilidade. O que ele pensou foi, eu dependo do agir de Deus. Você depende do agir de Deus? Eu quero deixar essa pergunta para os meus irmãos e minhas irmãs, tá bom? Eu espero que você tenha entendido que algumas coisas são espirituais e dentro da sua casa, o seu sacerdote tem que cuidar. Luan, infelizmente eu não moro mais com meu marido, o pai dos meus filhos. Irmã, fique em paz. O Senhor é com você. Amém? Se o seu sacerdote não quis, Deus não vai deixar de lhe abençoar com isso. Tá bom? Mas se você tem seu marido, cabe e muito você convidar ele para acompanhar o nosso devocional, que ele vai entender a importância, o nível de importância e da expectativa que Deus tem na vida dele, tá bem? Um beijo, fiquem bem, tá? Quero encontrar vocês amanhã. Vamos adorar um pouco mais com Gabriela Rocha. Nada melhor do que presença, né? Vamos lá. Espera amanhã, hein? Deus abençoe. Um beijão no seu coração.